Bula bula. Bom dia, and welcome to episode 72. Our guest is a full-stack engineer, using a personality that constantly demands innovation and thrives for growth. He taught his fingers how to speak the only truly universal language. So, please welcome to Kabula, the pragmatic Marcelo Dawan. Eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh my God, my God, my God. Para manter a outra tranquilidade pública satisfeito e para mandar também para a garantia. Beleza, eu por isso. Eu gosto de polícia porque trabalho a polícia. Essa hora aqui, estão fazendo o quê? Na rua, esse aqui, estão fazendo o quê? Por que não vão dormir? Bebe em casa. Como se chama aí? Eu, Cardoso. Cardoso? Voltar para casa. Até amanhã. Estou a chamar aí. Obrigada. Ainda aqui na igreja. Sim, pai. Você vai ver missed calls dele, missed calls. Bula bula. Go to www.kubula.co.mz and subscribe for free exclusive content. Mahala. Do it now. Go on. Do it. Do it. Do it. Do it. All right. Bom dia, and welcome a mais uma. E hoje à noite nós temos o nosso amigo que está em Cape Town, grande Marcelo. Ele é um moçambicano que está envolvido em muitas cenas tech e também hoje vamos receber uma aula de cryptocurrency, para quem não conhece. Né, Márcio? Tu are you familiar? Acho que hoje vamos receber muitas aulas, brother. Mesmo de tech, vamos receber aulas de tudo. Ainda por cima, o homem foi professor também, tutor, foi um monte de coisas, but we gonna get there. Hey. And Marcelo, welcome. Yeah. Marcelo, bem-vindo a Kabula. Obrigado. Muito obrigado por me terem. Yes. Aprecio muito o vosso trabalho. Good stuff, great work, keep it up. Yeah. Thank you, bro. Thanks. You. And é sempre nice saber. Os novos guests também são ouvintes. É sempre nice ter esses comentários e following. Yeah, man. E Marcelo, nós vamos entrar into it straight up. Tu nasceste em Moçambique, és de Maputo ou Xaxai, Inhambane, Nampula, Tete? Por acaso não. Rap your hood. Meus pais são... Yeah. Eu nasci em Lisboa. Minha mãe estava lá a estudar. Então nasci lá, mas logo depois fui para Maputo e fui ver com os meus avós e vivíamos na Matola 700. Então vi lá por algum tempo, mas depois passei para o museu pelo Nascimento, na 24 de julho, esquina com Martins da Machava, e vi lá o resto da minha adolescência. Mas a minha família é de Inhambane. All right, terra da boa gente. Oh yeah, there we go. Yeah. Exatamente. Exactly. Yeah. Muito chill. Então tu fizeste escola cool. Yeah. primária ou só secundária que fizeste em Maputo? Onde é que foi? Não, a primária também. A primária fiz tudo em Maputo. Primária, secundária, tudo em Maputo. Eres do Quitabo. Okay. É? Yeah. Secundária foi no Quitabo. Eu lembro-me que eu tentei entrar no Quitabo, acho que foi na 7ª ou na 8ª.
e não consegui entrar, porque para entrar no Kitaba é complicado. Não sei como é que é agora, mas na altura era complicado. E eu lembro que a primeira vez que eu tentei entrar no Kitaba não consegui entrar. Chorei tanto. Chorei, tipo... Estava de rastros. Mas já, eu antes de estudar, primeiro estudei no José Craveirinha. Então estudei no José Craveirinha até quarta. Depois fui para o Instituto Nilha. Fiquei no Nilha até... foi nona? Não, 10ª. Nilha até 10ª, depois entrei no Kitaba na 11ª. Alright. Tu chegaste a jogar na Liga de Futebol? Ou já... Eu joguei futebol. Joguei futebol, por acaso, durante muito tempo. E quando eu estava na 12ª, cheguei a jogar futebol profissionalmente. Joguei para a Liga B, que é a segunda equipa. Não sei se ainda existe agora, mas na altura era a segunda equipa da Liga Muçulmana. Então tinha a Liga A, que era na altura a melhor equipa de Moçambique. Depois nós tínhamos a Liga B, que eram os mais... Éramos miúdos todos. Uma equipa mais jovem, que... Yeah, it was good. Mas também lá era mais treino que outra coisa. Não joguei, tipo, não tive muito tempo de campo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui convocado, né? Porque antes do jogo sempre... Era antes do... No dia do jogo, eles punham a convocatória, né? No campo, então tens que ir lá ver se teu nome sai e depois preparas-te e vais para o jogo, né? Fazer o estágio. Eu lembro que a primeira vez que eu fui convocado foi no dia do meu aniversário. E fui eu e um amigo meu também, que era muito bom jogador, ainda é, mas não joga profissionalmente, chama-se Mac, meu melhor amigo. E fomos os dois convocados naquele dia. It was like, what? Mas joguei futebol. Oh, wow. That's dope, pá. Continuas hoje? For fun? Não. Okay. For fun, yeah. For fun, yeah, I do. Mas estou a tentar parar um bocado de jogar. Estou a tentar começar a correr mais. É um novo hobby. Alright. Então, Lisboa, agora... Sorry. Não, está a dizer era Lisboa, Lisboa, Matola, Maputo, and then from there, como é que veio a ideia de Cape Town? Cape Town. Ok, so Cape Town, eu sempre quis estudar fora de Moçambique, sempre foi o meu objetivo, e queria estudar em um país onde eu pudesse aprender inglês, porque eu na altura, nós tínhamos aulas de inglês no secundário, mas era muito básico. Aprendes a escrever, conjugar verbos, etc., mas não és fluente, right? So, esse era o meu plano. E na altura no Kitaba havia um colégio sul-africano que foi lá, que... Estou a esquecer do nome agora. Mas é um colégio que muita gente, por acaso de Moçambique, estuda lá. Acho que uma das maiores localizações deles é em Midrand. Está-me a fugir o nome agora. Mas eles foram lá ao Kitaba e estavam a recrutar pessoas, right? Então, foi aí que eu decidi fazer o processo de aplicação, etc. E consegui entrar, mas depois de entrar, comecei já a fazer um bocado mais de investigação sobre quais eram as melhores universidades na África do Sul e tudo mais, e vi que a que eu queria na altura, né, que era a Universidade de Cape Town, eu ainda podia aplicar, e por acaso fiz, mas fui rejeitado. Fui rejeitado porque eles não, na altura, pelo menos não consideravam a 12ª do nosso currículo moçambicano. Então, fui rejeitado, só que algumas pessoas explicaram é que muitos vão primeiro para a África do Sul, repetem o 12º ano, depois tentam depois tentam entrar na universidade com o 12º ano sul-africano. So,
that's what I decided to do na altura. Tipo, tive o privilégio de ter pessoas na minha vida que pudessem investir na minha educação, que foi uma bênção. E eles acreditaram em mim e fui para a cidade do Cabo, repeti o 12º, aprendi inglês, tipo, realmente falar inglês. E depois decidi ficar por cá, consegui entrar na universidade que queria e uma coisa levou a outra e estou aqui até agora. Estou a ver que rejection é uma cena boa para ti, não é? Yeah. Não é? Rejected no Kitabo é tipo, I'll prove you wrong. Exato, prove you wrong. Boom. Entrei. That's it. Depois também agora com... Tipo, rejeição... Go ahead. Yeah. Não, rejeição só significa que não estás pronto. So, no caso do Kitabo, não foi isso, mas provavelmente, tipo, se eu tivesse entrado quando eu apliquei primeiro para a Universidade de Cape Town, eu não teria conseguido, porque eu não estava preparado, so it is what it is. E o quão difícil foi? O quão difícil foi entrar numa fazer o 12º? O 12º já é challenging para qualquer pessoa, não é? E principalmente se tu estás adicionando a essa dificuldade, estás a ter aulas num idioma que tu não entendes e ninguém de certeza está preocupado em fazer-te entender, because if you're there é porque you're supposed to be there e não é, ninguém está a te ensinar a língua, está a te ensinar a matéria, não é? Então, tiveste muitas dificuldades, porque como é que isso foi? Tu sempre foste bom aluno, não foste bom aluno? O inglês, como é que how did you deal with that? So, bem, foi difícil, porque meu inglês era muito fraco. Eu não sabia conjugar verbos, por exemplo. Eu lembro quando eu vivia na residência da escola e, boa parte das pessoas ali falava inglês, tínhamos muitos namibianos, o pessoal de Botsuana, Zimbábue, etc. E eu sempre dizia coisas que não tinham sentido. Então, foi difícil, especialmente para disciplinas que requerem interpretação de, texto, right? E que requeriam que eu escrevesse muito, como o próprio inglês. E tinha business management, se não me engano. Essas eram as duas que eu mais tinha problemas, mas o resto, matemática, physical science, que aqui physical science é a mistura de física e química na mesma disciplina, informática e que mais? E algumas outras disciplinas que não requeriam muito de inglês, então aquelas foram mais simples também, porque como eu estava a repetir a 12ª, eu já sabia muitas das coisas. Então era só mesmo um refresh que eu estava a fazer. Então eu tive que ter aulas extras quando cheguei. Tinha duas vezes por semana tínhamos aulas extras, só para acelerar um bocado o aprendizado de inglês, que ajudou muito por acaso. E mas foi difícil, but é gerível. Mas estando a viver num país que é isso, quando alguém está a aprender uma nova língua, né? Que ajuda, no teu caso, estás a viver num país que também fala essa língua. Então isso ajuda claro que vais fazer mistakes, que vais, né? Como estás a dizer, tu estás a falar de coisas que não faz sentido, né? Mas that's part of the process. Porque muitas pessoas desistem porque sentem tipo embarrassed que eu disse uma coisa errada ou whatever, mas eu acho que o que ajuda é estás a viver num país, se estás a aprender, por exemplo, alemão, estás a viver na Alemanha e aprenderes alemão, o processo vai mais rápido, né?
E no teu caso, isso também ajudou, porque acredito que também tinha outros moçambicanos, né? Yeah. E ajuda. Yeah. Tu sabes qual foi a escola do Marcelo H? Não. Abbott's. There we go. Marcelo, não sei se tu sabes. Também estavas lá no Não. Eu não estava no Abbott's, por acaso, mas eu vivi em Cape Town 15 anos. Mas os outros moçambicanos Bradas, também família, tenho primos, todos estudaram no Abbott's. Então, nice, cool. Let me not get into that. This is not about me. E por isso não vieste para o Abbott's também? Não, porque eu saí de Moçambique. Just quickly, eu saí de Moçambique, estudei na escola sul-africana, Tree Art School. Então fiz o IEB 12ª lá, e depois assim é que eu entrei na universidade. Entrei numa universidade em Pretoria. Eu tive que escolher entre Pretoria e Cape Town, and come on. Sorry, Pretoria. Fui a Cape Town e entrei logo numa universidade. E isso foi a minha história. Aí para Cape Town. Não, desculpa, respondendo a tua pergunta, não acabei de responder. Ajudou muito estar aqui na África do Sul, aprender inglês, claro que força-te, porque tens que usar a língua. E também o fato de ter pessoas que estão no mesmo processo ajuda muito, porque vês que é normal. Tens tantos outros que também chegaram no país, estão ali naquele processo, longe da família, habituar-se a um novo sítio, habituar-se a uma nova língua, a uma nova cultura e tudo mais. Então, ter pessoas que estão a passar pelo mesmo ajudou imenso, porque senti muita saudade da família. Na altura eu tinha começado um relacionamento, então começamos o relacionamento, logo começamos a relacionar a longa distância. É difícil. So, ter esse support structure é importante. Sorry, Márcio, estava a dizer? Não, eu só queria saber se tu, quando saíste de Maputo para Cape Town, tu já sabias exatamente qual era o caminho que tu querias seguir em relação ao curso e à formação que tu querias fazer no UCT, ou se isso foi algo que tu descobriste while at Abbott's ou interagindo com outras pessoas em Cape Town. Por acaso não. Quer dizer, quando eu fiz a aplicação, na 12ª, quando eu ainda estava no Kitabo, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas era muito loose, porque eu, na verdade, nunca pensei que fosse ser programador ou engenheiro informático. Nunca me passou pela cabeça. Foi algo que tenho que agradecer a um tio meu, que ele sempre dizia que tecnologia é a próxima maior indústria. Tens que investir em tecnologia, tens que aprender. Então, eu sempre tive aquilo in the back of my mind, e quando chegou a altura de escolher o curso, eu não sabia o que fazer, só escolhi informática, just because. All right. Amazing, man. Yeah. Então, that's dope. Yeah. O que que tu fazes? So, to those that are listening now, saberem. Yeah. What do you do? What do you do? Ok. Eu sou programador. Trabalho para uma empresa chamada MoonPay. E MoonPay é uma empresa que oferece infraestrutura de pagamentos na área de criptomoedas. O que isso significa que nós ajudamos pessoas a comprarem criptomoedas. Comprarem e venderem criptomoedas. Então, eu trabalho numa equipa que chama-se Compliance and Fraud, que é cumplicidade e fraude, que tem 2 objetivos. O primeiro é fazer onboarding dos nossos clientes, que o termo vulgar é KYC, ok? Então nós temos clientes do mundo todo. Então o que nós fazemos é
recolher a informação dos nossos clientes e ver se a informação bate, para ver se não são pessoas que estão envolvidas em atividades ilícitas e que são pessoas que têm os valores que estão a usar para comprarem as criptomoedas são valores legítimos. Então essa é a primeira parte. E depois a segunda parte é a parte da fraude, que é tentar... porque no mundo de criptomoedas existem muitas pessoas que estão a cometer fraude, né, que fazem scam e etc. Então nós estamos a tentar reduzir o número de fraude ou... um exemplo é pessoas comprarem criptomoedas usando cartões de créditos roubados. Então nós fazemos tudo isso e para proteger os nossos clientes e também para protegermos a nós próprios, porque nós não queremos estar envolvidos em atividades ilícitas ou quando o pessoal que vem ter connosco, fazer auditoria, etc., eles têm que ver que nós estamos a tomar as medidas certas para não permitir que pessoas duvidosas usem os nossos sistemas. So é isso que eu faço. Então, como programador, o meu objetivo é automatizar tudo isso que eu vos expliquei agora. Por exemplo, quando nós fazemos quando nós trazemos clientes, né? Quando os clientes registram-se connosco, o processo, por exemplo, de verificação de documentos é automatizado. Nem sempre, depende dos documentos, mas nem sempre vais ter alguém ali a ver o documento, É um processo que nós temos que ver se o documento é verídico, etc. Há ferramentas que são especializadas para isso, etc. Como programador, eu estou na parte da automatização desse processo todo. E, obviamente, isso é feito para poder escalar o negócio. Imagina nós se tivéssemos 100 clientes a tentarem registrar-se connosco agora, não é possível nós temos uma pessoa só a fazer esse processo todo, né? Então, nós tentamos automatizar o máximo possível para que o negócio possa escalar, sem termos que contratar muitas pessoas, etc. E MoonPay fez sentido. E quando estás a falar, eu estava a pensar que e também, como o mundo da cripto ainda não está muito regulated, é muito fácil, ou pelo que eu percebi, que vocês dificultam um bocadinho as pessoas de andar a fazer lavagem de dinheiro, etc. também, correto? Quando falas da legitimidade do dinheiro, de onde é que o dinheiro veio, não é? Exato. E isso usa o quê? Usam, porque programadores, pelo que eu percebo, e atenção que percebo muito pouco, não é? Tipo, o programador tem que projetar, escrever, testar, design, fazer essas cenas todas, não é? E é isso que vocês fazem, ou é isso que tu fazes, aliás, ou a team já é separada? É tipo the back-end, né? The back-end. Porque programmers, pelo que eu percebo, programmers escrevem a língua dos computadores, né? Para os computadores perceberem, não é? Para os computadores perceberem, nós temos um interface, como nós estamos a usar agora, por exemplo, o Riverside, temos um interface que tu vais carregando os botõezinhos e aquilo vai fazendo o que tu queres. Então acredito que isso seja parte um bocadinho do design. E depois tens tens a parte do que vais ter o pessoal que vai testar. E depois tens a parte do debugging, que se por acaso der algum problema, algum erro, etc. E acredito que exista 1001 cenas. E também tens mais do que uma língua. Como existe o português, o inglês, o francês, tu também tens Python, tens não sei das quantas, tens 1001, não é? Como é que alguém... Pois. Go ahead. Explicaste bem, um programador é alguém que comunica com computadores, basicamente, right? Há várias linguagens para fazer isso. E como disseste uma, tem Python e tem várias outras como JavaScript, Java, C#, etc. Então, o trabalho de um programador é
tentar comunicar-se com o computador, dar instruções a um computador. Okay? So that's high level, right? E agora, isso significa que podes fazer isso em vários setores diferentes, right? E de várias formas diferentes. Então, Hugo, falaste de back-end, que geralmente back-end o pessoal refere-se a servidores, right? Então, isso é escrever código que te permite comunicar com uma base de dados, ou seja, tens dados que estão numa forma organizada, num computador, comunicas com essa base de dados e fazes alguma coisa. Let's say, queres criar um aplicativo que só registra pessoas, por exemplo. Só queres recolher a informação de pessoas, correto? Então, o que tu vais fazer é recolher a informação das pessoas numa web page, ok? Que geralmente chama-se isso como front-end, que é o que as pessoas veem, right? Então, na tua web page vais ter um formulário, right? Onde a pessoa vai inserir seus dados, então vai pôr o seu nome, o seu sobrenome e data de nascimento, por exemplo, ok? Então, recolhes aquela informação e depois aquela web page vai se comunicar com um servidor que geralmente agora há vários serviços onde podes ter o teu servidor a correr, que se chamam in the cloud, na nuvem. Depois, quando o teu web page comunica-se com o teu servidor recebe aquela informação e guarda na base de dados, right? E pode, por exemplo, pegar naquela informação e fazer algo com a informação, right? Que geralmente chama-se de business logic, right? So let's say, sei lá, queres, para pessoas que têm menos de 18 anos, queres que o teu servidor faça algo diferente do que para pessoas que têm mais de 18 anos. Por exemplo, se a pessoa tem menos de 18 anos, tu não queres aceitar aquela informação, por exemplo, right? Então o teu servidor ia dizer, ok, essa informação não é válida, ia mandar uma mensagem de novo para a web page, ia dizer ao usuário, olha, tens menos de 18 anos, então tens que sei lá, dar uma informação a mais, ou os teus parentes têm que confirmar que tu podes usar esse website, etc. So, como programador, estás no processo de automatização disso tudo, desculpa, e há várias vertentes, como disseste, desde designing, tens de fazer o design do sistema, tens que codificar o sistema, então criar o programa, tens que testar, depois tens que manter o teu sistema quando já está a correr, né? Porque o teu sistema vai correr em computadores, né? Agora são computadores virtuais, mas são computadores, então tens que ver, porque algo pode acontecer, que o teu sistema vai abaixo, então tu tens que ter formas de garantir que o teu sistema não vai abaixo, ou se for abaixo tens um backup, right? So, programador trabalha nisso tudo. So, há várias vertentes. Pode ser só front-end, que só faz a parte do website que o usuário vê. Pode ser a parte do back-end, que só trabalhas com a parte do servidor. Pode ser lidar só com infrastructure, que já não se chama de programador, mas hoje se chama de... o termo é DevOps, que é Developer e Operations, porque é mais no lado de Operations, que então tens que gerir a infraestrutura, de onde vai correr o teu programa, etc. But let's not get too technical, but basically that's it. Eu que estou imaginando na minha cabeça é o Neo entrar na cena do Matrix, a ver o Morpheus. Hey, bro, mas sabes, quando eu tava na 12ª, sabes que eu queria... Bom, eu vi o Matrix and things like that, mas quando eu estava na 12ª, eu tinha outro brother que ele depois foi fazer informática, né? Pois, porque, dude, like, no nosso time, it was like, bom, agora os nerds are the cool guys. But no nosso time, it was like, dude,
What the hell are you doing by the computer? Gravei agora do Marcelo, tipo, acknowledging. Yes, you are correct. Yes, you are correct. É verdade. Eu, por acaso, tenho um tweet que eu escrevi: Devs are the new cool kids. Yeah. É a realidade. No, it's You true. know, It's true. You're hot in the market. Yeah. No, it's true. Sabes que e esse meu brado, ele fez informática e agora ele tá a fazer apps and things like that, e ele está a trabalhar com apps, está a trabalhar com outras empresas, like he's doing well. Mas Correto. it's good. É sempre nice porque no meu time, acho que foi 2000 e quando eu acabei a escola, tipo 2005. I'm that old. Foi 2004. Não, 2005. Shit, I can't even remember. Eu sempre lembro dos meus pais a falarem: ok, o que tu queres estudar, né? O que tu queres estudar, né? Tens que ir para a universidade que vais aplicar, things like that, né? E, dude, to be honest, like, informática para mim was always like that thing. Tipo, estava a ver Matrix. This shit is too complicated for me, man. It's cool and nice, Yeah. porque não é aquela cena de you can make, tipo, estás making shit happen, né? Mas Correto. eu comecei a ver tipo o pre-reading, as cenas que, tipo, da cena dos modules and things like that. Eu disse: hey papá, hey, this is not Mas acho que eu estamos a ter esta conversa em off, que é o que é que daquilo que nós somos expostos conta muito, não é? Para mim, isso de informática, para mim sempre foi, and it's gonna sound dumb as fuck now, mas era Microsoft Word, brother. Excel, that was it. Estás a ver? É verdade. Times New Roman. Times New Roman, essa cena. Põe a cena em italic. Mas era isso. Mas o que eu percebi agora, que tu estavas a dizer, é basically um programador é criares um programa that will, que vai produzir um determinado comportamento do whoever's using it, né? Que vai puxar isso, não é? Mas também daquilo que tu disseste, tens software developers, software engineers, computer science, software analysts, tens mil e uma cenas, como disseste, front-ends, back-ends, etc. Para quem está a ouvir isto, e isto é tudo, é muita informação, it's overwhelming, né? 1000 línguas, Pythons, tu podes seguir só um ramo específico, como tu estás a dizer, podes só escolher: eu quero ser o gajo que desenha a aplicação, eu quero ser a pessoa que, por exemplo, eu digo sempre um exemplo, on WhatsApp, para mim, se fosse um dos programas lá, eu punha uma função de nós podermos sair de um grupo de WhatsApp de uma maneira incognita ou sem ninguém saber, por exemplo, estás a ver? Correto. E isso talvez sejam os designers ou o que quer que seja. Tu podes escolher só estudar uma parte disso, numa parte mais técnica, ou tu podes fazer um curso de 4 anos, 5 anos gigantesco, e depois no mercado de trabalho é que vais decidir para onde é que tu te vais virar. Como por exemplo, a medicina, não é? Tu fazes um curso geral e depois tens uma especialização. É assim que funciona em IT ou nem por isso? Por acaso não. Nos dias de hoje, a boa parte das pessoas que trabalham em software engineering, software development, são pessoas que não fizeram nenhum curso ligado à tecnologia. São pessoas que alguns não fizeram universidade, alguns fizeram, por exemplo, economia, depois decidiram que não estavam a gostar do que do trabalho que faziam dia a dia e decidiram fazer um pivot às carreiras. Não é necessário. Podes fazer, existe algo chamam de bootcamps, que são cursos que são especificamente para pessoas que não têm knowledge nenhum de tech, right? E eles ensinam-te desde as coisas mais básicas até chegares a um nível onde já podes ou fazer um estágio ou trabalhar como um programador júnior.
eu, pessoalmente, se pudesse voltar ao tempo, não teria feito universidade. Eu teria começado a programar na minha adolescência e that would be it. Because, apesar de eu ter aprendido muito na universidade, foi bom. Aprendi a ser muito resourceful, né? Saber fazer as coisas acontecerem. Aprendi a fazer muita pesquisa e fiz bons contactos. Mas o que eu vejo nos dias de hoje é que boa parte do que eu aprendi na universidade não uso no meu trabalho. Boa parte do que eu uso é mesmo conhecimento que eu vou adquirindo com research que eu faço. Quando eu tenho que resolver um problema, eu procuro como é que outras pessoas estão a resolver o problema e etc. E na verdade esse é um skill que todos os programadores têm que ter, é a capacidade de aprender, a capacidade de estar a fazer coisas que não fazem sentido nenhum, mas saber onde ir procurar informação para que as coisas façam sentido. E basicamente é isso. So, para quem queira entrar no ramo de programação, tecnologia, eu aconselho a procurarem bootcamps. E assim, não é fácil, mas tem que haver commitment, porque é um skill difícil de aprender, porque é overwhelming. Procurar um bootcamp, tem vários online, tentar ter equipamento bom, porque o que também faz com que muitas pessoas desistam é que as ferramentas que são necessárias para produzir software são um bocado pesadas, então é necessário ter um bom computador e eu entendo que é um privilégio ter um bom computador, so tem que haver algum commitment capital para fazer isso acontecer, né? Então é claramente difícil para várias pessoas, mas é algo necessário, porque se a pessoa não tiver a ferramenta certa, vai ficar frustrado porque as coisas são lentas, etc. E eventualmente vai desistir, né? Então, tal como ter um bom computador é ter uma boa conexão de internet, porque boa parte do trabalho do programador é estar no Google a procurar how to do things, né? Como fazer coisas, ou estar no YouTube a assistir vídeos. So isso tudo requer ter uma boa internet. Mas eu acredito que qualquer pessoa que se dedique o suficiente, no mínimo 3-4 horas por dia, em 6 meses pode conseguir um bom estágio ou mesmo um trabalho como programador júnior, se tiver a dedicar-se mesmo seriamente. Um bootcamp é quanto tempo? Depende dos bootcamps. Varia. Tem 3 meses, 6 meses. Há empresas que são específicas para pessoas que querem fazer o pivot da carreira. Especialmente isso acontece muito nos Estados Unidos. Há várias empresas, várias pessoas que têm têm aqueles trabalhos que são qual é o termo? Que conheço o termo moçambicano, mas quero o termo mais o que tu estavas a dizer que farias diferente a tua abordagem para com o mundo da programação e como é que esse caminho, independentemente da idade e do background knowledge que essa pessoa... Ok, primeiro é que a primeira coisa que eu faria diferente era começar a programar o mais cedo possível. So, na minha adolescência, eu deveria começar aquele tempo todo que eu tive no MSN, a conversar no MIG e etc. Eu provavelmente estaria a aprender um bocado mais sobre como é que realmente os computadores funcionam e como é que eu poderia adicionar valor à sociedade com com programas, right? Mas é assim, para toda a gente que queira entrar neste ramo, existem cursos que alguns são for free,
Outros são cursos que têm que ser pagos e os que estão mais populares agora são os bootcamps, que são cursos que variam de 3 meses a 6 a 1 ano e são cursos que são especializados para pessoas que não têm background em IT ou computer science ou tecnologia no geral. Qualquer pessoa que queira fazer uma mudança de carreira ou mesmo pessoas que nunca trabalharam antes podem fazer estes cursos. Tudo que é necessário é ter as ferramentas que são necessárias para fazer o trabalho, que é obviamente um bom computador, boa internet e consistência, disciplina, porque é uma área difícil, é diferente, é muito é abstrato, é complexo, mas com o tempo as coisas vão fazendo sentido e eu acredito que qualquer pessoa tem capacidade de aprender a programar e ser um bom programador. Responde a tua pergunta. Marcelo, tu foste tutor na Universidade de Cape Town e até chegaste a ser teaching assistant já de 3 anos, não é? Tu já alguma vez consideraste ou tu sentes que tens knowledge suficiente ou capacidade de passar o que tu já aprendeste para quem não sabe nada? E faço essa pergunta porque já alguma vez pensaste em fazer esses bootcamps mais em Moçambique para o pessoal moçambicano? Já pensei, mas é algo que neste momento da minha carreira não estou interessado e é especialmente porque para onde eu quero ir agora requer mais do meu tempo e então não está alinhado com os meus objetivos, basically. Mas acredito que tenho capacidade. Se eu me focasse em ensinar e desenvolver conteúdo para pessoas de diferentes níveis, desde pessoas que não têm noção nenhuma até pessoas que já têm alguma noção de informática, mas não sabem por onde começar, porque muitas das vezes a pessoa pode até ter noção, mas não sabe quais são os passos que tem que tomar para começar a agregar valor. Então, acredito que tem capacidade, mas não é algo que no momento me interessa. Bem, eu quero atingir primeiro, na minha carreira, quero atingir o meu potencial completo, mas não por muito tempo. Quero fazer isso enquanto jovem, antes dos 30. Depois quero agregar o máximo de valor, ou adicionar o máximo de valor possível na sociedade com uma empresa de tecnologia. Ainda não sei exatamente qual é a área, mas eu quero uma empresa que vai atingir, vai ter impacto nas vidas de milhões de pessoas, possivelmente bilhões, e ainda não sei como é que isso vai ser, mas esse é o meu objetivo. Então eu agora estou a fazer tudo para atingir isso. Então, como podes perceber, por exemplo, para eu ensinar é um bocado menos escalável. Se me faço entender. É um modelo um bocado menos escalável e, it's possible, mas não é, neste momento, não é o que eu quero. Talvez depois já de fazer tudo que me interessa. Falando isso usando agora este segue da sociedade e de ajudar as pessoas, fala-nos um bocadinho mais da Nipfuni. Nipfuni, ok. Nipfuni é um projeto. Então, a Nipfuni é um projeto que eu foquei-me um bocado durante a pandemia, quando estava um bocado. Quando estávamos num nível um bocado sensível aqui na África do Sul. Então, é um projeto que eu trabalhei com um amigo meu chamado Kim Rosário e minha noiva, Lorena Rosário.
E o que nós tentamos fazer é essencialmente ajudar moçambicanos que perderam a sua fonte de rendimento, que são vários. Aqui na África do Sul, boa parte dos moçambicanos não tem trabalhos estáveis, full-time. Então, muitos dependem de, let's call it freelancing. Então, obviamente, na altura da pandemia, muitos perderam seus empregos. Então, a ideia foi ajudar essas pessoas com cestas básicas. Então, o que nós fazíamos era recolher, ou melhor, pedir com que pessoas comprassem vouchers na ShopRite e depois nós íamos usar esses vouchers para comprar comida no valor de 250 rands e depois distribuir nas comunidades. Okay. Amazing, man. Yeah, that's it. E depois daí a minha noiva deu continuidade, criou o projeto dela chamado Nipuni Daughters, que tem um conceito um bocado diferente, mas também é focado em ajudar e uplift, a nossa community. E no lado dela é especificamente mulheres. Então, o que ela estava a fazer era criar conversas, criar uma comunidade onde mulheres falam sobre tópicos que afetam a vida delas e ajudarem-se umas às outras e tudo mais. So, that was it. Mas foi um projeto que depois, quando as coisas começaram a melhorar, então depois nós começamos a distanciar-nos mais um bocado, porque requeria tempo e tempo é escasso para nós, infelizmente. Props. É sempre nice ver esse tipo de projetos, especialmente durante a pandemia, né? Quando a pandemia tudo começou, tinha algumas pessoas ficaram paradas, outras pessoas ficaram paradas, mas com ideias e também conseguiram pôr essas ideias into fruition, né? Então, it takes a lot of courage, man. É sempre nice ver esses projetos a nascerem, né? Sim, porque também durante a pandemia, que ainda não acabou, by the way, mas durante a pandemia, no começo, as pessoas estavam um bocado mais do teu futuro, o que é que se passa, o que é que vai acontecer. É verdade. Thanks. Eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, tanto aqui na África do Sul, é os meus privilégios. É muito importante nós termos noção dos nossos privilégios e criar um balanço de o quão egoístas vamos ser com o nosso tempo e com os nossos resources, mas, criar um balanço entre ser egoísta, mas também, ajudar. Because, nós temos o que temos, é verdade que é por trabalho duro, mas também fomos muito privilegiados. Então, nós temos que ter noção disso e tentar, ajudar quem não teve o mesmo privilégio. So, é algo que eu tento, em tudo que eu faço, eu tento, implementar um bocado dessa filosofia. Mesmo, por exemplo, eu disse que não me foco em querer ensinar, etc., programação, mas se qualquer pessoa vier entrar em contato comigo, eu vou ajudar o máximo possível. Vou ajudar a arranjar emprego, vou ajudar a dizer em que a pessoa deve se focar, e etc. E, ver se consigo uplift aquela pessoa com o privilégio do knowledge que eu tenho. Porque também o knowledge que eu tenho é um privilégio. É o que vocês estavam a falar antes. Acesso. Tive acesso. Tive a sorte de ter, ter pessoas que estavam dispostas a investir em mim. Nem toda a gente tem. Tive acesso a estudar em sítios diferentes, viver em sítios diferentes. Isso tudo não é normal. So, é importante estarmos cientes desse fator. E tu falaste de viver na África do Sul e estás em Cape Town. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o lado, porque eu acho que Cape Town está a ficar uma cidade tipo um Silicon Valley in its own right. Tu tens várias empresas tipo Amazon que já há muitos anos que eles têm uma base lá. Tu tens várias outras empresas e muitos startups.
que também como a MoonPay, uma delas, que MoonPay por que acaso também não tá cá. Não tá cá. não está cá? Não, Pensei que não. estavam em Cape. Ok, my bad. No, not at all. É. No. Ok, Yeah. ok. Então tu estás a mas trabalhar remotely. Yeah. Remoto. Ok. 100%. Yeah. Eu por acaso conheci os meus colegas um Online. mês antes. Yeah. Tipo, já Amazing. trabalhei com eles durante 3 meses sem conhecer nenhum deles. Yeah. But conheci alguns pessoalmente e foi um choque para conhecer algumas pessoas, because, you know, quando trabalhas online não sabes o quão alto ou baixo a pessoa é. So, ver tipo um dos meus colegas é gigante, tipo 2 metros. I was like, what? You know? E isso, trabalhar online, tu podes trabalhar com os teus boxers e aqui tens uma shirt and tie, tá? Uma gravata, estás na boa, ok. É verdade. Estás com os teus chinelos e os boxers. Acabas Por acaso. You realize que os teus colegas afinal têm pernas, né? É verdade. Porque realmente são pessoas, you know, connect, you know, dar um handshake, abraçar, é importante. It's true. Yeah. It's true. E isso é uma das cenas que agora voltei ao office, né? Que eu comecei a notar que, it's such a big difference. Estar a trabalhar em casa e agora estou a ver os meus colegas que, foi essa cena por um ano, foi Zoom, Microsoft Teams. E depois disso é tipo, oh man, like, whoa, great to see you. Hey, tens barba afinal? Like, yeah, but in the Zoom chat, like, what's wrong with you? But anyways, not sidetracking. O que eu queria saber é sobre Cape Town, esse mundo de tech. Porque quando eu saí de CPT, isso ainda estava a começar, ainda estava um pouco slowly getting there. Mas agora que eu estou a ler, estou a ouvir, é que está a começar a ser uma cidade mais aberta a tech. Pois. Não sei se isso é verdade. O que tu estás what's your experience regarding that? É verdade. O que está a acontecer agora é que várias empresas estão a abrir escritórios aqui em Cape Town porque é uma cidade atraente e o custo de vida é mais baixo, então faz sentido eles, por exemplo, contratarem pessoas aqui e abrirem escritórios aqui. Okay? O que está a acontecer é que está a haver um shift. Antigamente ainda há até agora muito outsourcing de trabalho para países que a mão de obra é reduzida, ou melhor, que paga-se menos pela mão de obra, como a Índia. Mas várias dessas empresas têm alguns problemas nesse processo. É complicado, o time zone é diferente, culturas diferentes, so estão a tentar mudar essa parte operacional para países como a África do Sul, né? Então é por isso que vês boa parte das empresas que abrem escritórios aqui, internacionais, e é no ramo de tech, abrem em Cape Town, porque, se tu tiveres que ter pessoas que estão em escritórios em Londres, por exemplo, e dizes, olha, tens que agora ir viver na África do Sul, Cape Town, really, é a única opção para eles, tipo, é algo que faz sentido, right? Então é por isso que está a acontecer isso, e com isso também já está a haver mais interesse em investidores investirem em startups locais, e boa parte dessas startups está em Cape Town, porque em Cape Town tem uma grande cultura de startups. Acho que that's really it. Mas eu acredito que ainda estamos numa fase inicial. Já existem grandes empresas que estão baseadas aqui, que foram fundadas aqui, mas ainda é prematuro. Ainda new. Início, né? It's new, yeah. Porque a minha próxima pergunta é, like, como é que nós podemos fazer isso em Maputo? Like, what does it take para tu criares uma ecosystem de assim, em termos, temos
algumas empresas ainda, organizações que estão a fazer amazing work. Idea Lab being one of them. Pois. Ushish being another one. UX. Not name dropping a lot of them, but mas em termos de alguém está a ouvir isto, né? Pode ser um estudante que está a estudar, está a fazer, mas talvez está a estudar online, who knows? Que eu estou a perceber desse field é que tu podes estar anywhere in the world, basta estar connected, tu podes ter um job, man. É verdade. Né? Emprego. Yeah, absolutely. And that's amazing. Like, it's different. Eu falo disto para o meu cota fica like, yo, dude, tens que ir ao office. You know? Yeah. Ainda não estão habituados. Porque eu acho que pronto, só para adicionar aquilo que tu estás a dizer, falaste agora de Cape Town ser the new Silicon Valley na África do Sul, pelo menos, não é? In its own right, let's call it, say that. E ter esse influxo de pessoas de fora, de empresas, que deve contribuir bastante para o networking, para a partilha de knowledge. Mas como nós estamos a falar em off, o teu nome popped in our radar com o e-mail do Nélio Macombo, which was amazing, que deu-nos uma lista de nomes de pessoas. Shout out to Nélio, de pessoas. Deu-nos um top 10 incrível. E só para adicionar também o teu name dropping age, é Mos Devs, também é. Big ups, Mos Devs. Que também é um serviço de Information Technology and Services, não é? Que é uma comunidade de moçambicanos developers de softwares e applications. Pois. E que também faz parte do Gideon, que também estamos a falar. Então, e eu sei que tu também estás ligado a esta gente de alguma maneira. Qual é que é... mas queria ouvir pelas tuas próprias palavras, qual é que é a tua ligação com esta comunidade de developers em Moçambique? Para ser sincero, não tenho ligação nenhuma com Mos Devs e outras comunidades locais. Não tenho ligação nenhuma. Conheço pessoas que fazem parte ou que já fizeram parte de comunidades como a Mos Devs, que é o caso do Gideon Machava, Dário Mungoi. São pessoas que são ativas no ecossistema moçambicano de startups e tech especificamente. Mas eu, por acaso, não. And why is that? Not sure. Para ser sincero, eu acho que é o fato de eu ter saído de Moçambique na 12ª e esses movimentos começaram, pelo que eu percebi, começaram a ser feitos por pessoas que estavam na altura ou na universidade ou tinham acabado de começar a trabalhar, e é assim que eles envolveram-se nessas comunidades, correto? Então, para mim, nunca tive primeiro exposto a elas, depois nunca fui out of my way to get involved. So that's just it. Mas eventualmente tenho o objetivo de estar envolvido, mas eu quero me envolver quando eu já estiver numa fase que posso realmente adicionar valor. Eu quero investir em pessoas, quero investir em empresas, nas startups, e não investir só com capital, mas quero investir com knowledge, investir as an advisor. E eu acredito que agora posso, mas o impacto não vai ser as much as it could be, Eu acredito que neste momento faz sentido eu investir em mim para, numa fase mais avançada da minha carreira, eu poder investir e ser 10x ou 100x, porque se eu tentar investir agora, posso estar a tirar energia e tempo
do que eu estaria a investir em mim mesmo, que depois vai limitar o meu potencial, vai limitar o meu crescimento. Então, eu acho que para eu poder dar o máximo de mim para Moçambique, é primeiro focar-me em mim, crescer o máximo possível, depois poder give back. Não tentar focar em mim e give back at the same time. It's not going to work well. So, o plano é esse. Vamos ver se vou conseguir executar. Yo, it's a great plan. It's a refreshing, man. Ouvir isso, sabes? E é muito importante. Eu acho que a pessoa, tipo, cada pessoa na sua carreira tem que build yourself up and then give, you know? Yeah. Não podemos dar antes de ter, you know? Yeah. Yeah, e obviamente o ter you know, depende de cada contexto, right? Mas yeah, you have to just try to have as much as possible to then give back properly. Yeah, isso tu disseste lembrou-me um bocado que é uma das partes do discurso do pessoal de cabine nos aviões, que é if the oxygen mask drop down, put your own mask on first and then help others. Yeah. That's true. So, bom exemplo. Foi a primeira cena that popped in about this, and I agree completely. Yeah. E Marcelo, como é que, em termos de porque acredito que há pessoas que até hoje estão um pouco a bit lost, uma dessas pessoas sou eu, em termos de, like, este mundo de cryptocurrency está growing, está a crescer, algumas pessoas dizem que é o future, está taking over, it's the next big thing, it's, you know, que eu vi hoje na RTP, yes, I watch RTP, people. I'm like, what? RTP. Que El Salvador legalized Bitcoin. Made it official. Yeah. Eu vi essa cena and I was like, okay, that's interesting. El Salvador? What's next? El Salvador, América Central, né? Perto de acho que é Guatemala, Costa Rica, depois acho que eles estão somewhere around there. My geography is not that great. Mas eu sei que é América Central, por aí, aqueles países ali. And what's next? Mim é tipo, é tipo, what's next? O que faz um país pôr isto legally, né? Mas it's like, what does that mean actually? Porque isto ainda é uma coisa tipo, bom, os que têm mais experiência, os bankers, os finance guys, mesmo os políticos, whatever, they're always bashing Bitcoin, cryptocurrency, like, you know, it's gonna go away. Don't put all your money in it. Then tens essas opiniões. What's your view on that? This cenas do Bitcoin and tipo, where is it going? Correto. Ok, primeiro tenho que dizer que tudo que eu vou dizer aqui é base em meu research, é a minha opinião. So, qualquer pessoa que quiser, envolver-se em, começar a investigar criptomoedas ou investir, etc., do it, tipo, façam o vosso próprio risco, façam pesquisas, etc., informem-se e não levem nada que eu for a dizer como conselho financeiro ou algo parecido. Agora, por onde eu vejo que, assim, vamos começar pelo porquê que El Salvador haveria de usar uma moeda como o Bitcoin. Tudo começa pela desvalorização da própria moeda deles, onde a moeda praticamente não tem valor por vários fatores, right? Um deles é a inflation, right? Que é essencialmente o banco deles, central, imprimir dinheiro como lhes convém,
que eventualmente desvaloriza o dinheiro que todas as outras pessoas têm porque há mais supply no mercado. Right? Essa é uma das razões e existem várias outras. Okay? Então, o que é que uma moeda como Bitcoin ajuda? Ou como é que ajuda? Ou o que é que faz? Bitcoin é uma moeda digital que é descentralizada. E o que isso significa é que não é uma moeda que é controlada por uma entidade. Ok? So, diferente de, por exemplo, no El Salvador, por acaso não sei qual é a moeda que eles usam lá. Yeah. Mas, por exemplo, a moeda... Zimbabwean dollar. Yeah. Yeah. Bem, exato. Então, eles lá usam uma moeda que é basicamente controlada pelo Banco Central deles e, de certa forma, pelo governo. Right? Então... US dollar, by the way. US dollar desde 2001. Ok, for a reason, yeah. I guess. O que eles usavam antes? No, Zimbabwean dollars. Oh, usavam... Are you serious? Não, desde 2001 tal, mudaram para US dollar. So from 2001 começaram a usar US dollar. Antes não sei. Ok. Será pesos? Ok, não sei. Probably, could be. Probably. Mas anyway, então, o que eles estão a tentar fazer, eu acredito, em introduzir o Bitcoin é tentar primeiro ter uma moeda que não é, suscetível a coisas de género, como inflation, right? Ter uma moeda onde eles possam, se eles tiverem o seu capital nessa moeda, o seu capital não vai diminuir com o tempo, right? We actually appreciate, que é o trend que temos visto nos últimos 10 anos, que é que o valor dessa moeda tende a crescer, right? E também para poder haver uma forma mais simples de transacionar entre pessoas e, por exemplo, mandar valores internacionalmente, que são as remitências, né? Porque geralmente várias pessoas que estão nesses países são pessoas que não trabalham. Tem pessoas que trabalham fora do país. Por exemplo, eu acredito que muitas pessoas que estão no El Salvador têm parentes que vivem, por exemplo, nos Estados Unidos e querem mandar valores para El Salvador. E eu acredito que há várias dificuldades nesse processo, né? Então, é muito mais simples usando uma moeda digital como o Bitcoin. Essas podem ser uma das razões de eles estarem a experimentar. When they say they made it official, estão a experimentar para ver se eles podem resolver alguns dos problemas que eles têm usando essa moeda digital. Mas isso também pode cair mal. Tipo, é por isso que é El Salvador. É por isso que é El Salvador que está a experimentar. É um teste. States. Yeah, não é os States. Não é os States, não é nenhum país na Europa. Mas por acaso vais ficar surpreso se fores a ver quem está a fazer essa experiência, you know? Podem ser pessoas que, que sabem, querem ver qual é o impacto. Está a correr um projeto piloto, right? Yeah. Social experiment. Pode ser isso. Yeah. Não sei. Se der errado é ups. Pode ser, mas eu duvido que dê errado. A minha opinião é que it's the future. É o futuro. Tu investiste em cripto? Sim. Alright. Investiste em quais moedas? Quais foram as moedas que tu investiste? Ethereum? Bitcoin, Ether. Chama-se Ether. Essas são as principais, mas há várias. Há várias. Há muitas. Eu gostava de ver um bocadinho. Tu consegues explicar um bocadinho de o que é blockchain in layman terms? Ok, so blockchain for dummies. Yeah. Blockchain for dummies. Ok, so
Blockchain é uma forma muito simplificada. É uma base de dados. Desculpa interromper, Marcelo. Blockchain relacionado com a cripto. Como é que funciona tudo? Como é que um funciona com o outro? Ok. So, blockchain, de uma forma muito simples, é uma base de dados. Ok? É uma base de dados que é gerida por um grupo de pessoas. Ok? Então, nessa base de dados, a informação que nós temos são transações que acontecem entre pessoas que estão nessa network ou nessa rede. Faz sentido até agora? Yes. For me, yes. Yeah. Yeah. Ok. Então. Step one. Yeah. Ok. Então, na blockchain existem participantes que estão na rede que nós chamamos de miners. Ok? O que os miners fazem é ensure que validar as transações. Ok? Então, vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que nós os três somos miners. Ok? Ou fazemos parte de uma blockchain. Vamos lá. Corremos o software da Bitcoin Blockchain. Ok? Então, a nossa responsabilidade é verificar que as transações que estão a ser recorded na blockchain são válidas. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? O grande problema que existe ou que existiu no passado, ou melhor, a diferença entre uma moeda, uma cryptocurrency, right? E um e-mail, por exemplo, é que o e-mail, tu podes mandar o mesmo e-mail para duas pessoas. Ok? Então, eu, Marcelo, posso mandar e-mail para ti, Hugo, e também posso mandar para ti, Márcio. Ok? O mesmo e-mail. Mas, no mundo das criptomoedas, nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que se eu, Marcelo, tenho um Bitcoin, só posso mandar esse um Bitcoin para uma pessoa. Né? E neste exemplo, vamos lá supor que quero mandar para o Hugo. Então, depois desse Bitcoin ser enviado para o Hugo, não pode ser eu não posso poder de novo enviar para o Márcio. Ok? So, esse processo é o processo que os miners fazem, que é de verificar que depois do Marcelo mandar um Bitcoin para o Hugo, não pode mandar um Bitcoin para o Márcio. Que esse problema chamam de double spending. Right? So, com a blockchain, é isso que tende a se fazer, ou que está-se a fazer, right? Que é ter um sistema que podes fazer o tracking de todas as transações que acontecem, right? Na blockchain. É tudo público, right? So, essa base de dados pode ser acedida por qualquer pessoa, ok? E o trabalho dos miners é dizer, ok, vamos supor, vou voltar por exemplo que eu dei de enviar um Bitcoin, ok? Vamos supor que nós os três temos acesso a Bitcoin Blockchain, right? Ou temos carteiras, right? Então, eu, Marcelo, decido que quero enviar um Bitcoin para o Hugo, right? So, esse processo nós chamamos de broadcasting a transaction, right? Então, eu tenho um Bitcoin e mando para a rede, digo, ok, eu estou a mandar um Bitcoin deste endereço para o endereço do Hugo, ok? Ok? Então, mando do meu endereço para o endereço do Hugo, ok? Faço broadcasting. Então, depois, as pessoas que estão a correr ou estão a fazer as verificações das transações, né, que são os miners neste caso, vão validar que aquela transação pode ser feita, que eu tenho um Bitcoin e que aquela transação é legítima, right? Então, depois disso acontecer, a transação é aceita na blockchain e depois não pode ser revertida,
ok? Então, para isso acontecer, 51% dos miners têm que concordar que aquela transação é legítima, right? Depois de haver esse, chamam de... Estou a esquecer do termo agora, mas é essencialmente... what's the term? Long day. Mas, anyway, so, depois desse processo ser feito, nós validamos a transação, nós adicionamos a transação na blockchain e chamamos esse processo de... Não é só uma transação, geralmente são várias transações que são postas num bloco, é por isso chama-se de blockchain, e pomos esse tal bloco na base de dados, right? E depois disso acontecer, eu, Marcelo, já não tenho um Bitcoin, agora quem tem um Bitcoin é o Hugo, so eu não posso de novo mandar um Bitcoin para ti, Márcio, right? Agora quem tem acesso àquele Bitcoin é o Hugo, e ele faz o que quiser com isso, right? So, de uma forma simples, blockchain é uma base de dados que é descentralizada, right? A base de dados não é só hosted por uma pessoa, mas é hosted por várias pessoas numa network, e para haver transações que são feitas nessa network ou nessa base de dados, as pessoas que fazem parte dessa network têm que concordar que aquela transação é legítima, right? So isso é uma forma muito simplificada, mas existem várias coisas complexas que acontecem para que esse processo seja feito, successfully. So I hope that makes sense, sem ter que ter, feito a coisa ficar mais complexa. E agora lembrei-me do termo, chama-se de sistema de consensus mechanism, right? So how do you find consensus around, tipo, o pessoal que faz parte da rede, right? O pessoal que está a confirmar as transações. Yeah. E qual é o time span disso? Dessas pessoas que têm que concordar e fazer essa decisão de ok, cool, it's legit, é válido? Depende. Yeah. Depende de blockchain para blockchain. Existem várias blockchains. Depende também do processo de como é que os miners podem provar que eles podem verificar as transações, porque cada blockchain tem o seu algoritmo, right? So, existem blockchains que têm um mecanismo que chama-se Proof of Work, right? Que é como a blockchain da Bitcoin, right? Mas sem querer ser muito técnico, Proof of Work é essencialmente tu tens que resolver, o teu computador tem que resolver um problema matemático muito complexo, right? E se consegue resolver antes dos outros todos, aí tem acesso a confirmar a transação. E uma parte que eu não mencionei é que os miners são compensados por fazerem esse trabalho de verificar as transações, right? E é assim que os bitcoins vão para o mercado. Então, o miner confirma a transação, right? Depois ele é remunerado em Bitcoin pela transação que ele ou ela verificou, right? Mas tem esse mecanismo que é Proof of Work. Tem outras blockchains que usam um mecanismo que chama-se Proof of Stake. Então, para tu poderes verificar transações, tens que provar que tens stake na blockchain, que é essencialmente o token ou a criptomoeda que é usada na blockchain para poderes verificar. E tem outros mecanismos. So there's a whole world behind it that is still tipo a ser desenvolvido. Eu conheço pessoas em Maputo que são miners, que têm rigs com sei lá quantas placas gráficas embaixo de ventoinhas e cabos e não sei o que para aquilo não aquecer e os computadores estão ligados 24/7 mining e vão ganhando isso, e dependendo de onde é que estão é que vão ganhando a moeda,
E depois essa Pois. moeda pode ser convertida em real money. Absolutely. But what's Yeah. real money? Real money é o que eu e tu decidimos que é, não é? É o que tu aceitas para eu comprar whatever you're selling. Ou vice-versa, correct? I don't know. Yeah, I would say that's real. I would say that's real money. Whatever you accept in exchange, it's money, não é? That's why the Matrix is making a comeback. Yeah. I mean, real, a palavra real é, you know, problemática. Agora começa a ficar tudo muito complicado. Agora com os NFTs e tu já começas a comprar coisas que I don't know if you can call them real. Yeah. Porque já não é, porque para mim real é palpável, não é? Real é um carro, é um computador, é whatever faz a minha vida melhorar. É comida, é energia, and all of that. E falando em energia, by the way, tipo mining, um dos grandes problemas de mining e da cryptocurrencies é que poluem muito. Por causa disso mesmo, tu precisas de computadores gigantes, precisas de farms gigantes para aquilo funcionar e aquilo consome muita energia. E se não for energia renovável, o que a maior parte não é, porque a maior parte dos minings, acho que above 60% dos miners estão na China. Doesn't work. E agora estão a mudar para o Cazaquistão e para não sei onde. E os números que estão espalhados por outros países são muito pequeninos. Então é por isso que também agora a China também está cracking down on the tech world e é uma confusão. Okay. Mas nevertheless interesting, né? Yeah, for sure. Mas também depende, muitos argumentos são feitos sem contexto, you know? So, pessoas vão dizer, ok, mining cryptocurrencies polui muito, right? Mas estão a comparar com o quê? You know, qual é a comparação? Comparando com o quê? Porque, you know, fazer manufacturing de geleiras, por exemplo, também polui, right? Ou qualquer outro eletrodoméstico, ou, you know, there's so many other things que poluem mais do que mining. E, tipo, at a base level, se nós formos transicionarmos para, you know, as criptomoedas e termos o mundo todo a correr com essa moeda digital, provavelmente vai ser melhor para o sistema do que temos paper lying around, right? Everywhere. E termos, tipo, que produzir esse papel, you know? Termos que gerir mesmo os próprios sistemas que fazem os nossos bancos correrem, etc. Like, all those also spend energy. So, à medida que foi-se gastando menos energia neles, you know, maybe it balances out. Mas eu acredito que mining is not as bad as people say it is. Like, não há nenhuma contextualização. They just say it's bad. Polui. But do you know, like, the percentage? Eu não estou informado em relação a isso, mas acredito que sim. Eu também, por acaso, não. É como as pessoas quando falam, tudo polui. Nós estamos aqui e isto depois vamos mandar para um cloud qualquer. E um cloud is not really a cloud. São computadores que estão a correr, right? São computadores que estão a correr, a consumir energia somewhere. Somewhere in El Salvador. Yeah. So, é complexo, you know? É complexo. Tipo, tudo que nós fazemos, we spending energy, right? E estamos a poluir o ambiente. So, é muito importante nós tentarmos perceber o contexto das coisas, right? Eu, pessoalmente, não percebo muito bem sobre energy consumption e como é que o mining está a, you know, poluir o nosso ambiente, right? Não percebo. Mas ainda não vi ninguém a dar-me contexto sobre isso. So, isso me faz parecer que é mais uma propaganda, right? Because we're not really trying to understand, like, underlying part. Está no media, oh, wow, you know, mining é mau para o ambiente.
mas comparando com o quê? É importante tipo, tentarmos perceber isso. Eu pessoalmente não sei, but it would be nice to see, tipo, ok, mining pollutes the world tipo 50% mais do que a produção de X. Ok, faz sentido, mas é difícil. Não sei se se polui mais ou polui menos, mas está a adicionar, não é? Porque it's something new. Então não está a ajudar de maneira alguma. Porque it's something new. Está a substituir. Mas está a substituir, So, é something new, mas está a substituir algo velho. Né? Então, à medida que o velho for usado menos, o novo vai balançar. E talvez o novo seja mais energy efficient que o velho. We don't know. Vamos ver aí, vamos esperar por El Salvador. Não, mas também com isso, o ponto que deste é bom, porque também existem, tipo, o mining não é que em todas as blockchains é muito, que usa muita energia, não é em todas, right? É por isso que existem mecanismos de consenso diferente, como eu estava a explicar. É por isso que outras blockchains como o Ethereum, que é um bocado mais moderna, está a tentar usar mecanismos novos para fazer esse tal consenso, para que o mining seja mais energy efficient. So, we'll see. Então, olha, está aqui uma resposta para a tua pergunta, mas não te vou ler o artigo todo, só te vou dar um pedacinho, obviamente. According to Cambridge University, only 39% of this energy comes from renewable sources. And that is mostly from hydropower, which can have harmful impacts on ecosystems and biodiversity. É isso. But whatever. Let's make that money. It's tough. Let's see with it. It's tough. I believe in El Salvador. Let's see. Vamos ver. Não, mas é nevertheless interessante e já há pessoal cá a fazer isso e também for some reason que eu também ouvi e foi o que me disseram, que agora as placas gráficas também já estão a ser produzidas de maneira diferente. E o power das placas também já está a ser como é que se diz? O output do power das placas já está a ser diferente também, porque muitas das placas gráficas estavam a ser compradas para mining e os produtores agora fazem de uma maneira diferente. E as placas mais recentes, and I might be wrong, mas I don't know, as placas mais recentes já não servem tanto para mining, porque o output já não é 100% aquilo que os miners realmente querem usar. Então preferem usar as placas antigas. E há um shortage no mundo todo, existem placas específicas que é quase impossível tu apanhares. Pois. É verdade. Antes mesmo de os produtores fazerem as placas, they are already sold out. That's how much demand there is. Like the vaccines. No início. No início, né? Mas para quem está nos ouvir, né? Eu aconselho a fazerem pesquisa, right? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é que nós sempre somos os últimos a chegar e sendo sempre os últimos a chegar, sempre estamos passos atrás, já temos empresas como, por exemplo, a Coinbase, que é uma empresa que é exchange de criptomoedas, que teve IPO há pouco tempo. E isso só mostra o valor que empresas como ela estão a trazer para o mercado, e o que significa que há valor, e o valor foi vetted pelos Estados Unidos, que é geralmente a potência na tecnologia. We've seen Estados Unidos agora runs the world in technology, So that shows something. E o grande problema é que a mídia não tem o objetivo de ajudar as pessoas, Eles só querem vender e tentam ao máximo conseguir a nossa atenção. É por isso que
whatever, qualquer que seja o tópico, eles vão, dar informação, e se nós não consumimos sem realmente tipo, tentar perceber, then ficamos naquela que, maybe this is bad, maybe this is wrong, talvez não funcione, etc. E deixamos passar e depois vamos acordar 10 anos depois e é moeda que é usada and that's it, and we don't understand. So, eu aconselharia tipo, o pessoal a fazer research, tentar entender como é que funciona. É algo que eu faço todos os dias. Eu estou na área, mas também não sou expert. Tento sempre, aprender o máximo possível. Tento sempre ver se consigo explicar de forma melhor, que é algo que, por ser tipo, algo complexo, é difícil explicar para audiências diferentes. So, se eu estiver a falar com um programador, eu posso explicar easily, because eu sei que eu vou deixar gaps na explicação, mas a pessoa vai entender porque tem contexto, Mas se eu, por exemplo, estou a falar sobre o assunto para alguém que não tem noção nem do que é tecnologia, eu próprio, tento arranjar analogias, etc., de como explicar, mas muitas vezes eu sei que não consigo realmente get the point across, So, eu também tenho que tentar toda hora, explicar para pessoas diferentes como é que funciona, etc. E, se eu estou a fazer isso e eu estou envolvido no ramo, tem que existir pessoas que não estão envolvidas no ramo, they have to do even more work, to catch up. So yeah, I think that's the biggest problem. Eu acredito que Moçambique nós podíamos beneficiar-nos muito das criptomoedas e do novo sistema financeiro que está a ser criado. Isso porque nós ainda não temos infraestrutura criada do sistema antigo, right? O nosso sistema atual ainda é precário, right? Então nós podemos nos focar em criar agora o sistema do futuro, right? Enquanto, por exemplo, em economias ou em países que já têm sistemas que funcionam, vai ser difícil transicionar para um novo sistema, right? So, in a way, nós estamos numa fase, ou estamos numa situação um bocado melhor porque não temos muita bagagem. Então será mais simples nós podermos transicionar para um novo mundo. So, seria bom termos pessoal que está a investir em realmente entender como é que funciona, ter pessoal que realmente tenta, inovar e fazer essas experiências que estão a ser feitas no El Salvador. Não há nada a perder, really. Yeah. Yo, yeah, nada a perder. Moçambique, are you listening? Não há nada a perder. Não podemos fazer uma experiência e ver como é que funciona for some time, and see and learn. Na verdade, é isso. We have to learn. Ok, isto não queríamos tocar, tínhamos falado disto, não queríamos tocar muito em política, mas se este pessoal das dívidas ocultas tivesse pego nesse taco todo e converted that in bitcoins e ficasse numa e-wallet somewhere locked, ninguém haveria de conseguir mexer naquilo. Não vou comentar, but... No comment. No comment. Yeah. Mas a MoonPay, para quem tu trabalhas, Marcelo, before we wrap this up, a MoonPay, para quem tu trabalhas, foi apelidada como the new PayPal, da cryptocurrency. Eu não fiz investigação nenhuma acerca disto, mas vou-te perguntar a ti, tu que estás lá dentro, que talvez me consigas responder. Isso quer dizer que eu uso muito o PayPal porque facilita muitas compras onde quer que seja. Em relação a compras online, ponho o meu cartão de crédito and it's safe, secure, e eu consigo fazer e usar em qualquer lado. Isso quer dizer que com a MoonPay eu posso meter o meu cartão de crédito da mesma maneira e comprar cryptocurrency em Moçambique? Sim. Anywhere in the world. Basta que tenhas se tens um cartão Visa, we can take your payment e ajudar-te a comprar as criptomoedas. Ok. Então qualquer pessoa em Moçambique que tem um cartão Visa pode, through MoonPay, investir em cryptocurrency depois da investigação. Comprar cryptocurrency. Comprar, Pois, sim. So,
essencialmente, depende dos cartões, né? Porque há, por exemplo, cartões de débito que não permitem transações online, mas se o cartão permite transações online, nós podemos processar o pagamento. All right. Então, geralmente são os cartões de crédito that allow that. Yeah. Então é www.moonpay.com. Yeah. Também os links vão estar todos alright. no description below. Yep, absolutely. Também podem nos encontrar em várias carteiras de criptomoedas, right? Que é o que nós fazemos mais, que é ajudar essas carteiras que são desenvolvidas a permitirem que os seus clientes comprem criptomoedas. Então é assim que nós agregamos valores a eles, porque nós fazemos, como eu expliquei, fazemos o KYC, fazemos fraud prevention, we take payments e fazemos delivery das criptomoedas. E foi assim por acaso que eu conheci-lhes, porque eu criei uma pequena carteira de Bitcoin e usei-lhes para permitir que os meus usuários comprassem Bitcoin. Foi assim que eu fui exposto a MoonPay, foi assim que acabei indo trabalhar lá. Cool. Amazing, man. Amazing. E Marcelo, para quem queira entrar em contato contigo, LinkedIn, Insta, Facebook, does that even exist? Metaverse. Canada vai ser Catch on the Metaverse. O melhor para ti é LinkedIn ou Instagram, DMs, o que tu preferes? Anywhere. So Twitter é Celdawan, Instagram Celdawan, LinkedIn é meu nome, Marcelo Dawan. Yeah, that's it. Yeah. Celo as in Marcelo, né? A parte Yeah, it's actually cello. Yeah. Cello. Cello. All right. Cello. Cello. There we go. R&B career. There we go. Cello. Yeah. Album. All right. Olha, Marcelo, thank you. Muito obrigado por teres feito tempo para vir uma mini lição das coisinhas que tu fazes. Amazing work. Nós podemos ficar aqui mais 1-2 horas só a batermos papo. We all wish you the best. Que consigas chegar onde tu queres chegar, que um dia voltes para vir também partilhar o que fores aprender por aí. And that's it, meu. And Age, wrap it up. O teu nome diz tudo, man. Dawan. Neo, Dawan. See that coming, did you? Mas como o Marcio estava a dizer, né, thank you so much por tu estares aqui a partilhar o teu knowledge conosco, com os nossos ouvintes, followers, Kubulians, whatever they're called. Kubulites, yeah. Whatever they call. Yeah, man, all the best. Moz não é longe de Cape Town. E como tu disseste, quando tu estiveres pronto, quando tu estiveres ready na tua carreira, tu pareces uma pessoa que vais mesmo levar esse knowledge mesmo para casa. So we have high hopes for you, man. É muito nice te conhecer. Keep them high. Exactly. And keep aiming high, man. Sky's the limit, man. Sky's the limit. Thanks. And especially with what you're doing. And all the Appreciate best. it. Thank you so much, bro. Yeah, muito obrigado por me terem. It was really good. And espero que possamos fazer um Avitsu daqui a uns 5 anos. Ou menos. For sure. E quando estiveres aqui também, hit us up. Yeah, for sure, I will. All right, so that's it. Kanimam pessoal. Marcelo, thank you. And we out. Thank you. We out. Peace. Peace.